Mano, todo mundo vê um Civic G10 passando na rua e pensa, caramba, que carro da hora. Mas o que quase ninguém fala é o que acontece depois que você compra um, ainda mais financiado. E não, eu não tô falando que o carro é ruim, muito pelo contrário. Só que existe um lado que muita gente não mostra. Então hoje eu vou trocar uma ideia com vocês sobre como é realmente ter um Civic G10 financiado, depois de viver isso na prática. Então já deixa o like, inscreve no canal e bora pro vídeo. Mano, antes de eu ter o Civic, eu já era apaixonado nesse carro. Não era nem porque eu entendia tudo dele nem nada. É porque toda vez que eu via um passando na rua, eu falava, mano, caramba, um dia eu vou ter um desse. O Civic sempre teve uma presença diferente, rapaziada. Ele chama atenção por onde passa. Aí foi criando aquela vontade, né, de um dia conseguir ter um. Eu comecei a pensar, mano, eu preciso realizar esse sonho. Só que quando você tá nessa fase, você só enxerga a parte boa, rapaziada. Você não imagina que o carro ali dá um problema, dá alguma coisa assim. Você imagina o carro já na garagem, você já imagina dando rolê com o carro, imagina a sensação de falar, mano, esse carro é meu agora. E não fica pensando em parcela, seguro, manutenção. Você tá focado só em conquistar. E foi exatamente assim que aconteceu comigo. Só que aí, mano, depois que o carro tá na garagem, a realidade começa a aparecer. Porque uma coisa é você sonhar com o Civic, outra coisa é quando chega o dia de pagar a parcela. E eu vou falar pra vocês, dá uma pressão, mano. Você olha aquele boleto e pensa, agora eu tenho que correr atrás, né? Porque não é só a parcela, tem combustível, seguro, às vezes aparece manutenção, um pneu. Então você começa a entender que ter um carro desse é uma responsabilidade muito maior do que eu imaginava. Mas ao mesmo tempo, toda vez que eu olho pra esse carro, eu penso, mano, valeu todo o esforço e eu faria tudo de novo. Então é uma mistura de sentimentos, tem a preocupação, mas também tem aquela sensação de realização de estar dirigindo um carro que sempre foi meu sonho. Mano, a minha parcela hoje é de 2.917, rapaziada. Na minha opinião, é uma parcela alta, tá ligado? Não é um valor baixo, não. Todo mês você sabe que aquele boleto vai chegar. Tem um detalhe que muita gente nem presta atenção. No meu financiamento já embutiram seguro. Na época eu aceitei porque eu queria muito pegar o carro e nem parei pra analisar isso direito. Depois eu fui entender que isso acabou deixando o financiamento mais caro. Então se você tá pensando em financiar um Civic G10, um carro mais caro, presta atenção nisso. Vê tudo que tá entrando no contrato, porque depois que você assina, rapaziada, já era. E aí que entra uma coisa que muita gente não para pra pensar, mano. Não é só a parcela. Aqui comigo, por exemplo, eu gasto em média uns R$600 só de combustível por mês. Aí você vai ver, cada pneu aro 17 custa mais ou menos R$400. Se precisar trocar os 4 de uma vez, já vai uma grana boa. Tem também a troca de óleo do motor, que fica em torno de R$500. E como o Civic é automático, rapaziada, ainda tem a troca de óleo de câmbio, que gira na faixa dos R$1.200. Então quando eu falo que ter um Civic financiado não é só pagar aquela parcelinha ali, pode ficar meio baixa, a minha é alta, né? 2.917. E por causa disso tem vários outros gastos que vai aparecendo. Então antes de comprar um carro desse, faz as contas certinho, porque o sonho é muito bom, mas você precisa estar preparado para manter ele também. Rapaziada, quando eu fiquei sabendo o preço da troca de óleo de câmbio, eu já fiquei meio assim, mano. Porque é um negócio que muita gente nem lembra que existe. Você tá aí feliz com o carro, andando de boa, curtindo o Civic, aí alguém fala, mano, não esquece do óleo de câmbio. Aí você vai pesquisar e ver que é coisa de, mano, R$1.200. Na hora você pensa, caramba, isso aqui não é brincadeira não, mano. E o pior, mano, é que não é uma manutenção que você faz pra deixar o carro mais bonito. Não é acessório, não é estética. É uma manutenção que, se você vacilar, pode virar um problema muito maior lá na frente. E uma coisa que tem que ter muito cuidado, rapaziada, é o câmbio. Porque, mano, você pesquisa quanto custa um câmbio CVT desse carro, já assusta. Dependendo da situação, um câmbio usado pode passar de 7, 8 mil reais. E se der um problema mais sério, o conserto também pode custar vários milhares de reais. Aí você começa a entender por que a Honda bate tanto naquela tecla de fazer a manutenção certa. Não é um negócio que você fala, ah, depois eu vejo. Porque um descuido pode sair muito mais caro lá na frente. E teve outra coisa, rapaziada, que eu também não parei pra pensar antes de comprar o Civic. Na época eu tinha um Palio e a garagem de casa cabia certinho ele. Só que quando eu peguei o Civic, eu percebi que simplesmente não dava pra guardar o carro, rapaziada. Aí eu pensei, mano, e agora? Eu não queria deixar o carro na rua de jeito nenhum. Então eu tive que correr atrás e alugar uma garagem. E aí você sabe, rapaziada, mais um gasto que apareceu. E que, sinceramente, eu nem tinha colocado na conta. Quando a gente sonha com um carro, a gente pensa na parcela, pensa em outras coisas, pensa em dirigir, pensa no rolê, mas não pensa nessas coisas que vão aparecendo no caminho. E tem uma coisa engraçada também, rapaziada. Depois que você compra um Civic, parece que todo mundo acha que você ficou rico. O carro não pode ficar parado 1 ou 2 dias que já tem gente falando, ih, não tá conseguindo manter. Se fura um pneu, já inventa que você tá sem dinheiro. Se você demora pra arrumar alguma coisinha, o povo já tira uma conclusão sem saber de nada. A verdade é que quem tem um carro desse também passa por imprevisto, igual qualquer outra pessoa. Só que como é um Civic, parece que a galera cria uma expectativa diferente. Quem vê o carro na rua não imagina o corre que tem por trás pra manter tudo em dia. E mano, tem IPVA também, né? No meu caso, gira em torno de 4 mil por ano. E vou falar pra vocês, pesa, viu? Porque é um dinheiro que você tem que tirar de uma vez só. Aí você olha aquele valor e pensa, caramba, mano, dava pra fazer um monte de coisa com esse dinheiro.
é um gasto que não tem pra onde correr, rapaziada. Todo começo de ano ele tá lá esperando você. E quem pensa em comprar um Civic também tem que lembrar disso. Todo ano tem PVA que chega pra você e se você não se planejar, você vai ser pego de surpresa. E tem mais uma coisa que a gente nem lembra quando compra o carro. Mano, lavagem. Porque querendo ou não, quem tem um Civic gosta de ver o carro sempre limpinho, sempre no mel. E eu, pelo menos, não consigo deixar o carro todo sujo. Aí você vai lavando, passa um pretinho no pneu, dá aquele trato. Se você mesmo lava o carro, você vai gastar uma média ali de uns 50, 70 reais por mês com o produto, né? Agora, se você lava no Lava Rápido, pode colocar aí, mano, uns 150 reais por mês, ou até mais, dependendo de quantas vezes você lava. Então é mais um gasto que parece pequeno, mas quando você vai somando tudo no final do mês, já faz uma diferença enorme. E tem outra coisa que muda também, mano. Você começa a pensar muito mais onde você vai deixar o carro. Às vezes você vai num lugar e já pensa, será que tem estacionamento? Porque deixar um Civic na rua dá aquela preocupação. Dependendo do lugar, eu prefiro até pagar um estacionamento do que ficar com a cabeça ali quente pensando. E quando você estaciona, você ainda procura uma vaga mais tranquila, mais afastada, para diminuir a chance de alguém encostar na porta ou acontecer alguma coisa. Você também fica mais atento por questão de roubo, rapaziada, porque querendo ou não, é um carro que chama atenção. Então você passa a pensar em umas coisas que antes nem passavam pela sua cabeça. Não é viver com medo, mas é tomar mais cuidado, porque você sabe o tanto que você batalhou para ter o carro, né? E rapaziada, eu já passei uns apuros também nessa questão de segurança. Às vezes você para no farol, encosta um motoqueiro do lado e querendo ou não, você já fica meio desconfiado, já fica olhando pro retrovisor, prestando atenção em volta. Não é nem julgar ninguém, rapaziada, mas hoje em dia a gente tem que ficar esperto. Por isso eu acho importante colocar isso filme no carro, porque além de deixar o carro mais bonito, também dá uma segurada e inibe um pouco. Porque a pessoa de fora não consegue ver direito quem tá dentro, nem o que tem no carro, então já é uma coisa que eu acho que ajuda bastante na segurança. Então é isso, rapaziada, eu quis trazer pra vocês aqui um pouco da realidade de como é ter um Civic G10 financiado. Não é pra desanimar ninguém de comprar o carro, muito pelo contrário. O Civic continua sendo o carro que eu gosto demais e que eu realizaria esse sonho de novo. Só que eu acho importante vocês saberem de tudo isso antes de comprar, porque na internet muita gente mostra só a parte boa e acaba esquecendo de dar as responsabilidades que vem junto. Então se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like, se inscreve no canal, porque tem vídeo novo praticamente todo dia. E também compartilha com aquele amigo que sonha em ter um Civic. Então é isso, rapaziada. Valeu, falou!